Olá, amigos de Safras e Mercado. Sou o jornalista Alessandro Carvalho. Hoje é quarta-feira, dia 11 de dezembro. Estamos começando mais um programa Resenha Safras. Hoje especial sobre o acordo comercial Mercosul-União Europeia. Estou com o nosso time aqui de analistas de Safras e Mercado. Vamos falar um pouco sobre isso. É um acordo que foi dado assim um importante passo, mas ainda tem que ser ratificado. Então a gente vai falar sobre o que pode acontecer, o que pode vir favoravelmente para o Brasil, para também o Mercosul de uma maneira geral. Estou aqui então já cumprimentando nosso consultor Elcio Bento. Tudo bem, Elcio? Olá, Alessandro, olá, Fernando, Rafael, olá a todos. Fernando Iglesias, bom dia. Bom dia, vamos falar aí sobre esse acordo, então. Bom dia para os meus colegas que estão aqui compondo o time e vamos fazer aí uma análise legal sobre isso. Rafael Silveira, tudo bem, Rafael? Tudo bem, Alessandro? Muito bom dia a todos. Bom dia, Fernando. Bom dia, Elcio. Vamos comentar um pouquinho sobre esses acordos. Bom, antes de começar, eu sempre lembro que aqui em Safras TV no YouTube é importante você se inscrever e ativar as notificações. Todos os dias a gente tem um vídeo novo para vocês aqui no nosso canal Safras TV. Em safras.com.br você conhece a plataforma Safras. Trabalho do Fernando, do Elcio, do Rafael e dos nossos outros consultores. Muita análise, muita informação, estatísticas, a nossa agência de notícias, enfim, tudo em um só lugar em termos de análise e informações. Já para só fazer adentrar o assunto, né? A gente lembra que no dia 6 de dezembro, agora sexta-feira passada, depois de 25 anos de negociações, presidentes do Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, juntamente com a Comissão Europeia, celebraram a conclusão do acordo de parceria entre os blocos Mercosul e União Europeia, um pacto, esse pacto promete alavancar o comércio entre os blocos, formando uma das maiores áreas de livre comércio do mundo, abrangindo 449 milhões de consumidores e um PIB combinado de quase 18,6 trilhões de dólares. Então, isso é o começo. Não o começo, porque já faz 25 anos que estão negociando, mas é um passo importante que foi dado. Porém, meus amigos, não sei quem quer falar primeiro, tem algumas questões aí que alguns países acabam complicando, né, e colocando restrições, e para a gente chegar ao final disso aí e iniciar realmente as questões que podem trazer alguns benefícios. Quem gostaria de começar a falar sobre essa notícia e sobre os impactos? Bom, posso começar aqui então, né? Com É uma notícia certeza. muito bem-vinda aqui para o Brasil. A gente sabe, negociações bilaterais muitas vezes se arrastam por muitos e muitos anos. Essa, em particular, levou um quarto de século para ser concluída. Mas ainda tem uma certa resistência do bloco europeu, né? Tem alguns opositores importantes dentro do próprio bloco, então não é certeza, ainda não está garantido que esse acordo será ratificado. Ainda tem a oposição ali da França, da Áustria, da Polônia, da Itália, são países aí que querem defender a produção agrícola europeia, mas já quero adiantar aqui, a Europa hoje passa por muitas dificuldades na sua produção agrícola, produção de carnes também, a gente vê um declínio do rebanho de bovinos, do rebanho de suínos, da produção de carne de frango. Então, ela vai ter necessidade de compra, vai ter necessidade de importação. Ela não é autossuficiente hoje em produção agrícola. Então, ela vai precisar comprar produtos de outros blocos no futuro próximo, justamente por essa necessidade que eles vão ter, por essas questões que estrangularam sua produção. Então, vai ter essa necessidade de compra. Isso vai ser muito positivo aqui para o mercado brasileiro. Apenas lembrando que, colocando para quem não os conhece, né, o Fernando Henrique Iglesias é consultor de safras e mercado no mercado de carnes, né? Temos o Elcio Bento, que fala mais sobre trigo. É claro que eles são economistas especialistas em quase tudo, né? Mas essa é a área que eles trabalham aqui mais em safras e mercado. E o Rafael Silveira, complexo soja. Só para contextualizar, a gente vai começar falando num aspecto mais geral e depois podemos entrar no ramo específico de cada um. Elcio, tua opinião aí inicial, Elcio? Eu acho que assina embaixo de tudo, praticamente, de tudo que o Fernando falou, eu acho que é bem por aí.
Sobretudo, é interessante que a gente está no momento de um segundo mandato do Trump que é iniciando, e a gente sabe que o Trump é muito mais de relações entre países, né? Não entre blocos. A gente teve essa mudança de uma visão do Trump que é muito mais nesse contato direto país a país e, enfim, a aproximação, né, da ratificação, já que a gente tem de um bloco do tamanho, né, que será em termos de pessoas e de potencial de PIB dentro desses países, a abertura de um acordo, eu acho que é importante. Eu acho que qualquer tipo de acordo que abra, tirem tarifas, é importante para os setores como um todo. Alguns setores podem ser, num primeiro momento, penalizados, mas vão ter que buscar as suas possibilidades, enfim, se equilibrar dentro dessa nova realidade de mercado mais aberto. Já aproveitando, não sei se posso falar um pouquinho já do trigo, Alessandro, depois a gente trabalha. Claro, não, o resenha é É, aberto aí, a gente pode falar no apenas. momento que quiser, sem problema. Então agora eu fiquei tranquilo. Agora eu vou falar só de trigo, então, a partir de agora. Mas é exatamente para o setor de trigo, diretamente, não é como acho que o setor de carnes do Fernando, a soja também, que o Rafael vai falar, tem impactos maiores. Aqui no caso do trigo, a gente está falando de um país, Brasil, que é importador de trigo. No Mercosul temos a Argentina, um grande exportador, e a União Europeia, né, apesar deste ano ter uma queda de safra, é um grande exportador de trigo. Então, nós temos, no caso de uma abertura potencial, a possibilidade de compra de trigo da União Europeia para o Brasil seria basicamente da França. Só que a França é um país que vende trigo soft, que não é um trigo que a gente compra muito. A gente tem comprado trigo da Rússia, que é muito próximo, até em termos de preços compete bastante, mas não vejo assim se haveria um ingresso desse trigo francês, que é onde tem os grandes excedentes, sobretudo dessa região. E também internamente, pelo menos para o trigo russo, esse também é uma questão que a gente vai precisar ver se eventuais compras como isso seria feito. O trigo russo, por exemplo, tem restrições fitossanitárias para não ingressar em regiões que nós produzimos trigo no Brasil. Então, se pensar diretamente para o setor trigo, não vejo grandes influências, pelo menos no primeiro momento, de uma abertura comercial, de um acordo comercial entre a União Europeia e Mercosul. Rafael, Bom, acho que o Fernando, tanto quanto o Fernando e o Elcio falaram muito bem a respeito. Do ponto de vista econômico, a abertura comercial é sempre excelente, tá? Então, a parte do livre mercado é realmente importante, é o que faz os países crescerem, né? Tem feito aí nos últimos séculos. Mas como o Fernando falou, primeiro a gente tem que ver realmente qual vai ser a aprovação, né, dessas questões. São importantes, principalmente para ir para a América do Sul, né, que são onde a gente tem Brasil, tem Argentina, que são países bem focados também na questão agrícola. Agora, claro, né, quando a gente olha para a questão mais geopolítica, tem a parte ali da França que está um pouco mais restritiva em relação a isso, né, não querendo passar muito desses acordos, mas do ponto de vista realmente de transações comerciais, a gente vê aí queda de tarifas, facilidade em comércio, então isso tudo é muito positivo aí para o desenvolvimento desses mercados, né? Mas a gente tem que aguardar realmente para ver se vai ter a aprovação aí e se vão ser postas em práticas essas novas propostas, né? olha só, teve uma matéria que foi divulgada no dia 6 que veio, inclusive, do nosso Ministério da Agricultura e Pecuária, né? E fala de algumas questões aí para a gente entender melhor, né? Sobre o acordo e o que ele traz aí de alguns benefícios. Então, essa matéria falava que este acordo prevê mais liberdade comercial, como zero tarifa para frutas, café e outros produtos brasileiros, além de cotas significativas para açúcar, carnes e etanol, né? E no setor carnes, até vou perguntar aqui para o Fernando, tem a questão no caso da carne bovina, o acordo estabelece cotas de 99 mil toneladas com tarifas reduzidas para 7,5%. O que tu achou disso aí, Fernando, e o impacto que pode ter aí para o Brasil, para o Mercosul? Bom, essa cota de 99 mil toneladas, ela é relativamente pequena, tá? O que nós temos que pensar aqui é o seguinte, são 99 mil toneladas de carne bovina para um ano que vão ser divididas pelos principais países do bloco. Nós temos que lembrar que a Argentina também é um grande produtor de carne, o Uruguai é um produtor relevante de carne, o Paraguai também produz. Então vai ter que dividir entre esses quatro, basicamente. Quando a gente olhar para carne de frango e para carne suína, aí sim nós vamos ver uma cota que o Brasil vai absorver quase que integralmente. E nós temos que lembrar outro aspecto desse acordo.
é venda escalonada, ela vai crescendo até atingir esse volume em 6 anos. Em até 6 anos vai atingir esse volume. Então, não é esse acordo que vai mudar a quantidade de carne que o Brasil está exportando, vai mudar a cara da exportação brasileira, vai tirar o foco da Ásia e colocar na Europa. Não. São quantidades interessantes, ajuda a distribuir as nossas vendas, a pulverizar as nossas vendas, mas de qualquer forma, o nosso foco ainda é atender mercado asiático. O foco do Brasil segue em atender o mercado asiático quando nós olhamos para o setor carnes. Nós ainda vamos continuar vendendo grandes quantidades de carne para a China, para Filipinas, para o Oriente Médio. É esse o nosso grande alvo dentro do mercado global. Tá? Mas lembrando aqui sempre o seguinte: é aquela máxima para qualquer setor da economia. Você não deposita todos os ovos dentro da mesma cesta. Então, quanto mais distribuída forem as vendas do Brasil, melhor vai ser para a gente. Melhor vai. Então, nesse sentido de pulverizar as exportações brasileiras, aí sim a gente vai ter uma dinâmica muito mais interessante e vai permitir sim que o Brasil atinja outros mercados. E lembrando também que a Europa é um mercado que paga preços relativamente altos. A Europa é um bom pagador, paga alto pela carne, paga valores significativos. Então, nesse sentido, seja até mais interessante do que do ponto de vista de volume, de quantidade de produto embarcado. No preço, é aí que pode ser a grande, no preço que vai gerar receita, né? Pode ser a grande vantagem do Brasil com esse acordo. Não sei quem gostaria de contribuir. A gente tem várias questões, né? Tem aquela questão da EUDR, né? Também que a União Europeia estava querendo fazer uma lei, quer fazer uma lei, quer colocar em prática uma lei, né? Proibindo a compra de países que não estejam preservando, que estejam envolvidos em questão de desmatamento e outras questões, né? E junto disso, agora fecha um acordo, também teve notícia recente até essa do Carrefour, é um monte de embrólios pequenos e alguns grandes que confundem um pouco a cabeça da gente, né? Mas eles estão se fechando, colocando assim que o Brasil ou outros países aqui da América do Sul têm envolvimento aí com essa questão de desmatamento, né? Queimadas, enfim, né? E não vamos comprar se não for claro, aí fecha um acordo comercial, já tem uns países que não querem, né? É uma coisa meio complexa, né, Elcio? Pois realmente a questão da sustentabilidade volta, né, a foco, ser enfim, estar no foco. A União Europeia sempre trabalha muito em cima disso. Mas a questão, mais uma vez, eu retornando para a minha questão de trigo, é que no caso do meu setor, que eu acompanho mais de perto, nós poderíamos ser importadores, né? Nós não estaríamos abrindo o mercado para nós, mas nós estaríamos muito mais nos abrindo a possibilidade de um novo mercado. Porque, basicamente, nós temos, no caso do trigo, apenas um estado que é exportador. Esse estado é o Rio Grande do Sul, consegue produzir além do seu consumo. E tem um mercado que, logisticamente, só vai conseguir, independente enfim, de isenções tributárias, enfim, isenções tarifárias, vai conseguir competir somente no Sudeste Asiático. A União Europeia tem um vizinho muito grande no trigo, que é a Rússia, a própria Ucrânia, além da sua produção. Eles já são superavitários, mas mesmo aqueles países que compram trigo dentro do bloco, ainda são países que têm mercados que poderiam ser atendidos, ou tem países que atendem esse mercado. Então, a gente está falando muito mais na questão do trigo e da possibilidade de vir importação, não só do nosso trigo em grão, mas aí sim, talvez, de alguns nichos de mercados que podem ser favorecidos, como é o exemplo da farinha italiana. A gente tem, principalmente o estado de São Paulo, comprar um bom volume de farinha de trigo italiana, não de grão, mas a farinha, o produto industrializado, por nichos de mercado. A gente importa farinha Argentina, Paraguai, Uruguai, mas algum volume significativo vem da Itália. Talvez esses produtos industrializados possam ganhar algum espaço dentro do Mercosul, numa eventual, enfim, concretização do acordo. Deixando claro que eu citei a questão da EUDR, que nós somos a favor da preservação ambiental, da sustentabilidade, e o Brasil é muito bom nisso, né? Não é essa a questão. A questão é que tem alguns elementos aí que a União Europeia coloca, às vezes, que confunde, inclusive, o mercado, e junto disso aí vem agora esse acordo que a gente está vibrando, tomara que seja ratificado, que avance, né? Mas sempre tem algumas questões aí que a gente fica um pouco confuso, está indo para um lado mais positivo, ou tão complicando. Enfim, só coloquei isso para
para entrar no debate. Não sei quem gostaria de continuar, eu acho que o Fernando ia falar. Eu tenho um ponto que é interessante em traçar sobre essas questões de meio ambiente. Tá? Falando um pouquinho sobre pecuária de corte, né, que normalmente é o setor mais atingido por essas críticas europeias em relação à produção de carne. O Brasil tem investido pesado em rastreabilidade hoje. O Brasil está fazendo um investimento maciço. Tanto pecuaristas quanto indústrias entendem que esse é o caminho aqui para o setor carnes do Brasil, para a produção de carne bovina brasileira. E lembrando aqui o seguinte: o Brasil, sempre gosto de colocar isso nas palestras, nas lives, etc. O Brasil tem 158 milhões de hectares de pastagem. 70% deles tem algum grau de degradação. A gente pode produzir mais carne, pode produzir mais grãos, sem a necessidade de derrubar uma nova árvore. Você não precisa desmatar para produzir carnes e grãos com qualidade aqui no Brasil. Inclusive, com todas essas exigências que a Europa está fazendo, o Brasil é o único país do mundo que tem as condições necessárias para atendê-los. A grande questão aqui é o seguinte: a Europa é um mercado ruidoso, é um cliente ruidoso. Ele gosta de impor uma série de restrições, uma série de normativas, mas não quer pagar um preço justo por aquilo que ele está adquirindo. Então, o Brasil vai entregar tudo isso que eles estão exigindo: procedência, vão entregar uma carne de altíssima qualidade, com um bom grau de marmoreio, mas eles têm que pagar um preço justo, por isso que a gente está entregando. Nós estamos entregando um produto de excelência, né? O preço vai, claro, quanto mais você investe para produzir, maior vai ser o teu custo. Então, você precisa realmente ser remunerado de uma maneira adequada para que você, de fato, consiga viabilizar a sua produção da maneira que eles estão pedindo. Então, esse é um ponto importante para a gente levantar aqui também. Rafael, o nosso complexo soja tem algum benefício mais claro disso ou não? Não temos alguns elementos aí favoráveis? Bom, acho que especificamente o Brasil não vai ter um ganho muito significativo, tá? Como disse, né? Geralmente a abertura comercial sempre é importante, sempre traz benefício, e do ponto de vista de competitividade é ótimo. Mas como o Fernando falou, o mercado brasileiro geralmente busca atender aí demandas mais asiáticas, né? Principalmente aí a questão da China. Então não acho que isso vai trazer para o complexo soja, né, especificamente, não vai trazer assim um benefício muito relevante, a não ser mesmo ganhos de competitividade, talvez ali facilitação de algumas rotas, algo do tipo, né? Mas para soja realmente eu não vejo assim que traga algo muito exponencial, tá? Beleza. Dito isso, e a gente já falou que precisa ser ratificado, precisa evoluir, qual é o grau que vocês imaginam que isso vai evoluir rápido? Levou 25 anos para se chegar a esse, digamos assim, iniciar uma coisa mais clara, mas vocês acham que vai avançar rápido agora ou daqui a pouco alguns países aí vão mesmo, como prometem aí com seu protecionismo, né, dificultar a situação? O que vocês acham? Eu acredito que vai ter dificuldades, tá? Não vai ser algo assim que vai ser ratificado tão rapidamente. Eu acredito que vai levar um certo tempo, até porque essas questões têm toda uma burocracia a ser respeitada dentro do Parlamento Europeu. Então, isso vai levar um certo tempo para ser consolidado, e sem mencionar que já devem começar aí em breve os protestos do setor agrícola da Europa, etc. E realmente é protecionismo, tá? O grande foco por trás das críticas do próprio Carrefour é protecionismo. Só para vocês terem uma noção, para quem está nos acompanhando aqui ter uma noção. 1 quilo de carne bovina produzido na França tem um custo, vai chegar ali na gôndola do supermercado a 14 euros. A carne brasileira, ela chega lá na Europa a 4, 5 euros 1 quilo. O Brasil é muito mais competitivo em relação à Europa na produção de alimentos. E isso vai gerando consequências, vai gerando descontentamento da parte do setor europeu. Eles têm medo, realmente, esse receio de ficarem para trás, né? E terem seus produtos prejudicados em função disso. Mas, na verdade, eles, como eu já falei ali no início, há uma necessidade de compra. A Europa é um continente que vai precisar desse tipo de produto para manter sua produção, para manter o seu consumo. Então, essa vai ser uma necessidade também. Eles vão precisar equilibrar isso, esse discurso protecionista, somado a essa necessidade de compra que eles vão ter aí ao longo dessa década. Elcio, o protecionismo deles diminui, então, de acordo com suas necessidades, né? Um protecionismo, como é que a gente diz?
que varia de acordo com o que estão precisando em determinado momento, né? Me parece que é assim que a banda toca, né? Protecionismo de acordo com as conveniências, né? No caso, se a É. gente pensar como o trigo, eles não teriam por que se proteger do Brasil. Somos importadores, a própria Argentina tem outros mercados. Mas como o Fernando falou, ainda precisa de muito tempo. Dificilmente vai sair antes de 2025, né? Um texto que ainda vai precisar passar por revisões jurídicas, assinatura e aprovação em cada um dos países, né? E além disso, além do peso da sustentabilidade, tem limites, né, para redução, até uma redução gradual dessas tarifas. Então, é muita coisa para se discutir, né? Então, acho que o primeiro passo importante que foi dado exatamente está colocada em pauta, mas ainda a aprovação em cada um desses países, só no caso da União Europeia, que são 27 países, é necessário a aprovação pela maioria qualificada, não nem a maioria absoluta, a maioria qualificada, que seriam 15 desses 27 países, pelo menos, têm que assinar. Não parece, assim, de um modo geral, que a gente teria dificuldade de se atingir esse quórum, mas a gente sabe que o grande país, o que tem a maior influência em termos de política, de geopolítica, é a França. E a França é o país que tem mais restrições a esse acordo, né? Por questões de ser um grande produtor agrícola, enfim, é o que tem mais peso. Então, eu acho sim que também é algo que pode se arrastar, não sei. Aí, claro, depende de todo o processo jurídico, especialmente, e político, se seria assinado a partir, se teria a sua assinatura, enfim, fechamento a partir já do ano 2025. Rafael, alguma opinião? Bom, sigo nessa linha, né? Dificilmente a gente vai ver esse trâmite passar rápido, tá? Por questões de geopolítica, basicamente, né? Eu acho que o Fernando e o Elcio apontaram muito bem. A França está demonstrando insatisfação em relação a isso, porque tem suas questões particulares, né? Mas isso vai até um determinado ponto. Então a gente tem que aguardar realmente e até ter uma efetividade, né? Porque o acordo ele tem que ser feito, tem que ser aprovado, e aí sim começarmos a colher os benefícios no mercado internacional, no comércio internacional. Então vai levar com certeza um tempo aí considerável até a gente ver a efetividade desses acordos, né? Beleza, eu acho que podemos fazer uma rodadinha de considerações finais nessa nossa resenha. É uma resenha preliminar sobre esse assunto, porque, embora tenha levado 25 anos para chegarem a esse acordo, é um passo, como os meus colegas salientaram, que ainda precisa evoluir para chegar a uma conclusão efetiva. E pode ser que demore, pode ser. Não sei quem gostaria de começar só para uma consideração final do que, de repente, do que foi realmente positivo disso tudo. O que vocês acham? Bom, a boa notícia que nós temos aqui é uma melhor distribuição de vendas. É o Brasil conseguindo explorar alguns mercados em que ele não tinha tanto acesso assim. Então, de fato, isso vai ser benéfico aqui para o mercado brasileiro, para as exportações brasileiras. Não tanto em termos de volume, mas em termos de diversificação dos países que estão adquirindo nossos produtos aqui do agronegócio. E talvez, né, com uma Europa que aceite pagar preços melhores pela produção agrícola aqui do Brasil. Então, isso é muito interessante. Pode render frutos ali no médio e no longo prazo, mas ressaltando que em termos de quantidade, em volume, não vai ser isso que vai mudar a cara das exportações brasileiras. Olhando assim sobre esse ponto de vista, ainda seus números parecem tímidos perto daquilo que o Brasil representa hoje para o agronegócio, do que o Brasil representa hoje na produção mundial de alimentos. Então, precisaria de volumes ainda mais significativos do que isso para mudar a cara da nossa dinâmica da exportação. Eu acho que é isso, né, Alessandro, meus colegas analistas, a gente tem exatamente esse primeiro passo. E qualquer iniciativa que seja para reduzir protecionismo para mercados, eu acho que é interessante. Se a gente pegar, por exemplo, o exemplo do trigo aqui, é muito claro no Brasil, porque foi um setor que, de 1967 até 1990, era totalmente protegido pelo governo. O mercado totalmente, para garantir um start de sua produção, tinha que ser protegido. Quando em 1990 foi aberta, a nossa produção despencou, a gente praticamente deixou de produzir trigo. Mas o setor se reinventa e se adapta. Acho que a gente tem essa possibilidade aqui dentro do Brasil. As nossas cadeias produtivas são muito competitivas e qualquer coisa que força essa especialização, a gente consegue se adaptar muito bem e ganhar mercados. Eu acho que talvez essa seja uma mensagem interessante. A gente tem uma abertura do mercado que talvez vai trazer desafios para as nossas cadeias produtivas, mas esses desafios fazem com que a nossa cadeia se adapte e seja competitivo, trazendo
vantagens, trazendo talvez até ágeis suas transações com outros países além da União Europeia. Acho que essa é a principal mensagem, já que para o trigo a gente não tem um reflexo direto, conforme eu já falei anteriormente, mas acho que é muito bem-vindo, na minha opinião, como economista, qualquer abertura, qualquer limitação a protecionismo é bem-vindo para o comércio internacional e até pela questão social do mundo como um todo da distribuição de alimentos. Bom, sigo nessa linha também. A gente vê essa integração, né, das cadeias globais, competitividade. Isso é um ponto, né, que a gente sempre vê em relação a esses acordos. Isso é muito bom porque favorece todo mundo. Então, aumento, das produtividades, a transferência mais fácil de renda entre países. A princípio, o Brasil, pela parte da soja, eu não vejo grandes ganhos em relação a isso, mas de qualquer forma, isso tem reflexo em outros setores, né, como meus colegas comentaram. Então, acho que essa é a parte principal nessa integração aí desses países, principalmente dessas economias podendo fazer aí livre comércio, isso sempre é muito positivo do ponto de vista aí econômico, né? Maravilha! Agradeço muito aos amigos por mais essa resenha, Safras. Cumprimento, então, me despeço já do Fernando, do Elcio e do Rafael. Muito obrigado, meus amigos, por mais esse bate-papo, né? E o meu recado final é que a gente sempre tem aqui no vídeo aparecendo as nossas redes sociais. Esteja junto com a gente através delas. E na descrição do vídeo tem os próximos cursos e eventos de Safras e Mercado e você pode clicar lá, te informar sobre o curso, se inscrever, enfim, muito conteúdo da melhor qualidade para vocês. Meus amigos, muito obrigado. Forte abraço para vocês e a todos.